Rabisco. Rabisco Podcast. Uma produção, canal Diversão e Arte. E aí, Tom, e aí, Dinho, começando mais um Rabisco, o podcast do canal Diversão e Arte, hoje com um tema super popular, as telenovelas. Telenovelas, com certeza, é um assunto que entra na casa de todo mundo, tá na memória e no senso comum do brasileiro, e a gente trouxe alguns convidados super especiais para conversar com a gente sobre isso, especiais e especialistas no assunto, né? Eu queria começar chamando o primeiro deles aqui, que é o Eduardo Conceição. Eduardo Conceição é a pessoa física por trás do canal e do perfil do Memória Teledramatúrgica. É um perfil super interessante. Sigam ele, curtam o canal, acompanhem esse trabalho. Eduardo Conceição faz um trabalho lindíssimo sobre as telenovelas, sobre a memória teledramatúrgica no Brasil, e é uma referência muito interessante que a gente, quando pensou em tratar do assunto, imediatamente trouxe o nome dele à pauta, e a gente agradece muito de antemão o carinho e a atenção dele com a gente, de se dispor a essa conversa, tão logo a gente convidou ele para isso. Então, Eduardo, bem-vindo, Edu. Ficamos muito contentes aí com a sua participação e começo, então, abrindo a conversa com você. Então, Edu, primeiro começa contando pra gente um pouquinho quem que é o Eduardo Conceição e um pouco dessa história tão bonita do Memória Teledramatúrgica. Apaixonado por novelas desde a minha infância. Eu já falei em entrevistas que o universo do Antônio Calmon fez com que eu me apaixonasse pelas histórias e por conta de assistir novelas com os meus pais, com os meus tios, com os meus avós. Era tão gostoso aquela época que eu só tenho boas recordações. Com a internet, acabou acontecendo a criação do Memória Teledramatúrgica, que é um projeto incrível que vem crescendo muito e que eu venho mudando sempre. E o Memória, ele tem 4 anos e é um trabalho que eu gosto muito, porque eu me sinto, como eu posso falar, com o coração quentinho, sabe? Falando do que eu gosto, fazendo o que eu gosto. Eu deposito muito amor ali nos meus vídeos, nas minhas postagens. Eu tento sempre colocar a minha identidade, sabe? Então as pessoas já me conhecem muito, porque eu sempre estou postando alguma trilha sonora que eu gosto, algum artista que eu acho que merece ser lembrado, homenageado. Então eu acho que é um pouquinho de mim, sabe? Eu sou um pisciano noveleiro e que adora esse universo e conhecer pessoas que também curtem. Eu adoro trocar figurinhas sobre isso, então é mais ou menos um pouquinho de mim. As telenovelas do passado, elas têm feito um grande sucesso em muitas circunstâncias, não só agora. E elas vêm sendo comparadas com aquelas produzidas atualmente e apontadas geralmente como melhores. É muito comum a gente ouvir essa opinião de mas as novelas antigas é que eram boas, esse tipo de coisa. Na sua opinião, isso é só um saudosismo ou alguma coisa mudou nesse processo? Olha, eu acho que sim. Tem um quê de saudosismo. E eu prefiro as novelas antigas como a maioria. De fato, eu acho que as novelas estão mudando sim. Até mesmo para acompanhar essa juventude, eu vejo que tem uma pegada mais de série e algumas mudanças. E, por exemplo, eu tenho o Globoplay e eu tô assistindo novelas antigas que, assim, outra geração, sabe? Novelas que na época eu não era nascido, ou eu era muito criança, e eu fico fascinado. Eu acabo conhecendo um pouco do trabalho de grandes artistas que não estão mais entre nós, e eu fico encantado mesmo com a atuação deles, sabe? Existem cenas que o artista ele não precisa falar nada, o olhar já diz muito.
é tão bonito, e hoje em dia é uma pegada totalmente diferente. Então eu acho que mudou muita coisa, assim, porque é como eu disse no início dessa resposta, né? Tem que acompanhar. A juventude é outra, e é por isso também que eu gosto de falar dessas novelas antigas no meu canal, porque eu gosto de apresentar, né, para essa galera artistas e novelas que eu acho que tem que serem lembrados e homenageados e aclamados sempre. Edu, você se aventuraria a fazer uma projeção sobre o futuro das telenovelas? Elas tendem a absorver a linguagem, o formato mais curto das séries? O que você acha disso? Eu acho que sim, e acho que funciona muito. É uma pegada diferente do passado, mas que vem dando certo. Até ainda mais com hoje em dia, né, com a pandemia, com todos os cuidados. Enfim, eu acredito que funciona mais, porque as pessoas não têm muito tempo, né, para ficar acompanhando uma novela muito longa. Eu acho até que o Globoplay, eu já falei em outras entrevistas, ele é bom por isso, porque você assiste na hora que você quer. E então, uma pegada tipo série, algo bem mais curto, eu acho que chama mais atenção, dá para ser mais explorado. E eu acho que é uma nova linguagem, com certeza. Vamos dizer que sim, é o futuro das telenovelas. E, na sua opinião, qual a importância desse gênero para a própria história do audiovisual no Brasil? A arte é belíssima e ela existe para a gente admirar, refletir, apreciar. Então, com certeza, é de extrema importância e em várias causas e acompanhar o trabalho desses artistas, eu acho que nós temos uma riqueza de talentos. Eu fico assim realmente fascinado, principalmente lembrando da trajetória dos veteranos. Eu acho que nós temos tanta sorte por isso. E acho que a novela, ela sempre fez parte da vida do brasileiro, consumimos muito e eu só vejo coisas boas, assim como o teatro, o cinema, é fundamental, né? Viva a nossa arte sempre! Bom, pra gente fechar essa conversa tão gostosa, tão especial, eu queria te perguntar uma coisa óbvia, que eu acho que essa pergunta deve vir a todo momento pra você. Todo mundo tem uma ou mais novelas preferidas, e elas vão fazer parte, porque elas fazem parte da nossa cultura televisiva, e elas acabam marcando a vida da gente. Pra você, quais são essas novelas que marcaram a sua vida? Essa é aquela pergunta que não pode faltar. É muito difícil escolher apenas uma novela. E geralmente eu acabo falando as mesmas, porque são as minhas preferidas, né? Em entrevistas. Não tem como ser diferente. Eu acho que a melhor novela atemporal é Vale Tudo. É uma das novelas que eu mais curti em assistir no Viva, no Globoplay. Também gosto muito do Anjo Mal, remake de 97. Eu tenho um carinho muito especial por essa novela. E não posso deixar de citar novelas como Mulheres de Areia, dos anos 90. A Próxima Vítima, que eu acho um novelão. Vamp, que é a novela da minha infância. Rainha da Sucata. E eu gosto de novelas dos anos 90 mesmo. 4x4, A Viagem, A Indomada, são novelas que eu levo no coração. Das mais antigas que eu tive a oportunidade de acompanhar no Viva, eu me apeguei à novela Brega e Chique, do meio para o final da novela, não queria que terminasse, tô assistindo Sassaricando, me divertindo muito, então é mais ou menos isso, no coração noveleiro, sempre tá atento e aberto para conhecer novelas que não foram da minha época, e a minha lista sempre aumenta. É muito difícil não falar dessas novelas citadas, e acho que é mais ou menos isso. Tá bom, Bia? Espero que
que tenha ajudado, que você tenha curtido. Qualquer coisa pode falar aqui comigo. Se você precisar de fotos para ilustrar a entrevista, pode me pedir, que eu te mando. E mais uma vez, obrigado pelo convite e que venham novas perguntas. Eu adoro muito tudo isso. Um beijo. Obrigadíssima, Edu. Fantástica a sua participação. Agradecemos muitíssimo. Muito legal, né, Tom e Dinho? Gostei muito dessa conversa. A gente ainda tem outros convidados aí, mas eu vou passar a bola pro Dinho e pro Tom para falarem com vocês, para a gente completar essa roda dessa conversa sobre teledramaturgia. Só que eu vou passar a bola com uma pergunta, e já respondendo a essa pergunta, meninos, pro Tom e pro Dinho, olha só. Queria saber de vocês, já que fiz essas perguntas ao Eduardo e a gente abriu, né, essa nossa roda de conversas a partir desses questionamentos, queria saber de vocês o que vocês acham dessa história das telenovelas. Qual que é a preferida de vocês, se vocês têm uma ou mais, e se as telenovelas antigas são realmente melhores que as atuais, ou isso é parte realmente de um saudosismo? Qual que é a opinião de vocês sobre isso? E se vocês se aventuram a pensar no futuro das telenovelas, diante das séries, diante das Netflix da vida, o que acontece com as novelas nesse futuro próximo? Qual que é a opinião de vocês sobre isso? Eu respondo a minha opinião aqui sobre essas mesmas perguntas. Eu não tenho uma novela especial, assim, uma única. Eu gosto muito de Tieta, de Roque Santeiro, gosto de Saramandaia, eu gosto muito, aliás, fazendo um parêntese, e acho que a minha melhor resposta é essa, das novelas do Dias Gomes. Adoro o Dias Gomes como autor e acho que as novelas dele têm humor, inteligência, uma crítica política e social, tem o elemento mágico das novelas, tem romance, tem tudo. Eu adoro o Dias Gomes. Então minhas novelas preferidas são as dele. Eu queria, na verdade, pensando essa questão do futuro, trazer até a pauta uma notícia que saiu agora, recentemente, acho que essa semana, que a Netflix na América Latina pretende produzir novelas. Isso é muito emblemático, isso mostra que as novelas não se esgotam enquanto formato. Elas podem e tendem, talvez, ao meu ver, a mudar, elas tendem a se tornar mais curtas, seguindo mais um modelo, né, das próprias séries, e isso diz respeito também a um ser humano que modificou o seu padrão de consumo e a gente não está mais tão disposto a acompanhar histórias tão longas. Isso é opinião minha, não sou especialista. E então as novelas tendem a ficar mais curtas, mas elas vão continuar existindo, e elas são tão fortes que não é a Globo que vai deixar de fazer novela e fazer série, é a Netflix, essa especialista em séries, que vai começar a fazer novela. Isso mostra a força que ela tem dentro desse nosso espaço geográfico e no mundo também, porque as novelas do Brasil são um produto de exportação e, pelo menos no mundo ocidental, são consumidas assim, muito, muito mesmo. E ela é esse produto que compõe o nosso imaginário, compõe a nossa história cultural. Ela não é única e exclusivamente um produto de uma indústria, né? Ela faz parte de uma cultura e ela traz o elemento artístico muito forte nela. A gente tem grandes autores, citei Dias Gomes, a gente tem grandes diretores, a gente tem grandes atores e a gente tem grandes profissionais técnicos que fazem uma grande revolução na linguagem, né? Então, se ela se modifica, e é claro que ela se modifica com o tempo, também tem muito a ver com a própria mudança e com o próprio avanço do desenvolvimento tecnológico, que possibilita outras coisas, que modifica a linguagem, porque a linguagem está pautada dentro de um contexto, de uma estrutura, de um avanço tecnológico. Modifica a linguagem porque ela dialoga com as pessoas e com o mundo que se modifica para além da tela, né? Mas ela tá lá, forte. E tá aí a Netflix dizendo pra gente que tem projeto de produzir novelas. Essa é a minha visão sobre elas. E vocês?
vocês, meninos. Você, Dinho, passar a bola para você. O que você acha disso tudo? E a conversa com o Edu foi fantástica, não foi? Opa! Fala aí, Bia, tudo bem? Gente, novelas. Confesso que eu nunca fui noveleiro, nunca fui de assistir novelas. Acho engraçado, porque eu lembro de algumas novelas que fizeram muito sucesso. Eu sempre acompanhei muito num paralelo, sabe? Que você sabe de um fato, de outro, porque comenta, porque em casa é comentado, as pessoas falam, mas eu nunca acompanhei assim à risca, no dia a dia, as telenovelas. Não sei porquê, apesar de ser uma coisa tão... E tá sempre ligado à minha vida nas novelas, porque desde cedo eu estudei teatro, estudei televisão, estudei cinema, sempre tive muito conectado com isso, mas eu nunca fui telespectador assíduo de novela. É claro, teve grandes novelas que são memoráveis, que eu me recordo com grande carinho, como Éramos Seis, a versão do SBT, foi talvez uma das novelas que eu tenho acompanhado bastante. Também Chica da Silva, eu acho que Chica da Silva é um grande marco em telenovelas no Brasil, pela sua linguagem, pela sua estrutura. Eu acho Chica da Silva um grande marco, talvez uma das grandes, ótimas, maravilhosas novelas já produzidas no Brasil. E o mais engraçado é que ela não vem, talvez, da emissora mais popular no quesito novelas, que é a TV Globo. Mas a TV Globo também produziu novelas espetaculares, como Renascer e A Próxima Vítima também, que marcou a história, Rainha da Sucata, enfim. E essas novelas, eu acho que elas criaram esse lugar de saudosismo também, Bia, porque eu lembro quando eu era pequeno, era tudo muito mágico, quando eu era mais novo, era tudo muito mágico, a novela permeava esse universo mágico. E hoje, talvez esse universo ele ficou um pouco mais próximo e as pessoas têm mais acesso às coisas, às informações mais imediatas. E esse teor mágico que eu digo, talvez esteja naquele lugar do inatingível. Um ator de novela era quase que uma entidade que você não tinha acesso, que era surreal, você não imaginava que aquela pessoa tinha uma vida, que ela existia. Era uma coisa só presa à televisão. Hoje, com as redes sociais, a internet, as informações, tudo é muito constantes e muito mais presentes e muito mais ao alcance das pessoas, esse acesso fez com que os atores se tornassem pessoas reais. Eles saíram só da televisão, das novelas, e nós passamos a conhecê-los, a saber que eles têm uma vida, que eles se casam e tudo mais. Antigamente você tinha essa distância muito grande, né? O acesso que você tinha a eles era apenas através das novelas na televisão, ou numa revista, né, de fofoca, mas era muito, muito pequeno esse alcance. Então essa magia maior talvez permeasse esse lugar do alcance, do inatingível, que hoje é muito mais próximo, né? Muito mais comum. Você consegue até mesmo falar com um ator de uma novela rapidamente, pelas redes sociais, enfim. Então acho que esse alcance todo quebrou um pouquinho essa magia, não a perdeu completamente, mas quebrou um pouquinho desse lugar do inatingível. E eu vou falar de uma novela que eu gosto muito, que eu gostei muito, que eu não acompanhei de perto, quando ela foi ao ar a primeira vez. Eu acompanhei meio que em paralelo, por conta de trabalho e tudo mais, mas eu acompanhei ela no Globoplay depois, para ver do começo ao fim, mesmo porque eu conheço parte do elenco, sabe? Aquela coisa de a gente já ter feito alguma coisa junto, já ter gravado aqui pro canal mesmo com alguns atores, enfim. Então algumas relações se estabeleceram em pessoas que eu conheço dessa novela e que é cheias de charme. Eu gostei muito da dinâmica, eu acho que aquele universo que a novela desenvolve tem tudo a ver com o que a gente precisa dessa dinâmica de comédia, de surrealismo, de brincar com o sonho do encantado, do sucesso, das empreguetes, sabe? Essa coisa do popular ao mesmo tempo do anseio pelo sucesso, por se dar bem e por o amor perfeito, o amor, o sucesso, sabe? Essas brincadeiras que a novela permite. É claro que eu também acho bacana como uma novela ela é impostada completamente numa causa mais social, numa colocação um pouco mais realista para levantar um tema e para abordar uma questão de cunho social, porque a novela tem esse papel também de abordar questões que são para criar
discussões na sociedade, e isso também é de extrema importância. E esse saudosismo talvez venha um pouco disso, né? Porque a novela fala de um tempo. A novela é atual, ela sempre fala do tempo em que ela passa. Tem uma novela que abordou a transexualidade, que está agora no ar inclusive, tem uma novela que abordou os gays, a novela que abordou a homossexualidade, enfim, então você vai colocando esses temas, o racismo, enfim, esses temas vão sendo abordados quando eles estão no pico da discussão social, e as novelas têm esse poder de fazer com que essas discussões sejam um pouco mais vistas, mais amplas, para pessoas que muitas vezes não têm essa comunicação no seu dia a dia, mas acompanham a novela, então ela consegue observar esse tema por o ângulo tratado na novela de uma forma bem carinhosa. E isso é interessante, e a novela tem esse papel. Mas aí, aproveitando, eu convidei também pra gente falar um pouco disso, o nosso amigo aqui do canal, o Thiago Nunes, que escreve aqui pra nós no site, e eu perguntei pra ele, mas fala pra mim, Thiago, na sua opinião, o que você acha das novelas antigas? Existe esse saudosismo? Elas são melhores mesmo que as novelas atuais? Acho que existe essa comparação. E novela, você tem uma novela preferida? Você é uma pessoa que assiste novelas? Fala aí pra gente, o que você acha que vai ser o futuro das novelas também? Conta um pouquinho pra gente como que é pra você, Thiago. Oi, Dinho, tudo bom? Então, na minha opinião, eu acho que alguma coisa mudou, sim. Eu acredito que no passado os autores tinham uma liberdade maior para criar, apesar da censura, liberdade no sentido de que a novela era a principal forma de entretenimento, né? Não havia outras vias com a facilidade que tem hoje. Até tinha o cinema, o rádio, enfim, mas não tinha como é hoje, né? Que você pode ligar a Netflix e ver um filme que lançou hoje, né? Que produz, e, enfim, tem diversos serviços aí. A própria Globo, né, que é líder das novelas, tem um serviço de streaming, e eles têm um plano de lançar até a novelas no streaming, né? Eu acho que mudou a forma de consumir, né? Por exemplo, eu acredito que antigamente as novelas eram um pouco mais lentas, porque elas precisavam, né, diluir um pouco mais ali, e os acontecimentos iam mais devagar, com calma, né? E apesar de serem um pouco mais lentos, eles eram melhor construídos, assim, né? Porque havia o tempo e espaço para a construção de cada arco até o desenvolvimento, o desenrolar final ali. Hoje em dia o público está muito mais exigente, acompanha ao mesmo tempo a novela com o celular ali do lado, comentando nas redes sociais, enfim, né? Eu acho que isso mudou um pouco a relação, porque as pessoas estão acostumadas também, as pessoas mais novas, principalmente, estão acostumadas com a narrativa de série que é mais ágil, e a série às vezes tem no máximo 23, né? Hoje em dia pouquíssimas séries têm 23 episódios por temporada, a maioria tem tido 13, 10, 8, né? Então é um espaço mais curto para você desenvolver essa história, né? Essa narrativa. Então eu acho que isso mudou. Antigamente se tinha um tempo maior, né? Um tempo maior de construir os arcos, mas eu acredito que hoje em dia existam muitas novelas boas também, né? Eu acho que o saudosismo pega um pouco também, que quando a gente senta para ver uma novela antiga, a gente acaba vendo muitos defeitos e coisas que você acha não era tão legal quanto eu me lembrava, né? Porque vai apagando da memória, então você fica só na memória que aquilo foi uma experiência boa há um tempo atrás. Mas é isso, assim, eu acho que existia um tempo maior, um cuidado maior, e existe também a parte do saudosismo, né? Eu acho que a gente tem novelas como A Força do Querer. Eu acho que temos novelas atuais como A Força do Querer, Éramos Seis, né? Nós temos novelas como Bom Sucesso, Totalmente Demais, que não devem em nada a novelas do passado. Eu acho que são grandes novelas que dialogam muito bem com o nosso tempo. Tem A Dona do Pedaço também, que muitas pessoas da crítica não gostam, mas foi uma novela muito aceita pelo público. Eu acho que conversou perfeitamente ali com o público daquele período, né? Eu gosto de novela antiga, gosto de novela nova. Acho que a que mais me marcou, assim, foi Chocolate com Pimenta, que eu vi recentemente no Viva. E revendo, assim, né? Você percebe que tem algumas coisas que você não acha tão legais, mas é uma novela pra esquecer, pra relaxar. Eu acho que é a minha novela preferida, assim, né? E eu também acompanhava novelas de outros países na época que passava, né? Eu vi Maria do Bairro, eu vi Usurpadora,
né? Mas eu fico com as brasileiras. Eu acho que elas têm uma qualidade técnica e um roteiro melhor, assim, né? E além de Chocolate com Pimenta, eu adoro A Favorita, A Próxima Vítima. Eu acho que foram 2 novelas que revolucionaram, trouxeram uma coisa diferente ali, né? Laços de Família, muito boa também, apesar de muitas coisas hoje em dia já não serem, né, tão da forma como era naquela época, né? Hoje seria feito de outra forma completamente diferente. E eu acredito que no futuro, eu acho que não vai acabar, não, vai continuar, né? Eu tenho visto notícias de que as grandes empresas de streaming vão investir no gênero. Eu acredito que possa haver um enxugamento no número de capítulos, né, para deixar mais ágil, mais dinâmico, mas que vai continuar assim por muito tempo, né? Tá no nosso DNA ali latino, o melodrama, e eu acho que a novela faz muito bem esse papel, trabalha muito bem com isso. Eu acho que temos novelas boas e novelas ruins em todo período, né, assim, desde sempre, né? Temos novelas nos anos 90, 80 que não foram tão legais também, como nós temos agora, né? Então eu acredito que o gênero vai viver por muito tempo ainda, descobrindo a melhor forma de dialogar com a sociedade em cada momento. Opa, valeu, Thiago, super! É muito bacana falar de novelas, né? E vejo que você curte bastante, ainda mais Chocolate com Pimenta. Você quer dizer que eu não acompanhei essa novela? Não acompanhei, eu lembro de trechos, sempre assim, é difícil acompanhar uma novela mesmo, mas sempre de alguma forma ou de outra eu acompanho de longe. Essa nem de longe eu acompanhei, eu sei muito pouco sobre Chocolate com Pimenta. Mas enfim, falando também de um aspecto do que é o formato da novela brasileira, eu acho que a gente já se estabeleceu nesse lugar e ele vai continuar por muito, muito mais tempo. Mesmo com a chegada forte das séries, eu acho que as séries a gente consegue diferenciar o que é uma série e o que é uma novela. Ainda tem esses 2 lugares que são bem, bem separados. E a gente também pode comparar com as novelas mexicanas, novelas venezuelanas, enfim. Existe um padrão Brasil de novela, um padrão brasileiro, e isso é notável. Para quem assistiu às novelas mexicanas, eu acho que tem umas tomadas de câmera, maquiagem, estilos de cabelo e tal, que é muito notável nas novelas mexicanas. O texto, o enredo também, eles são muito mais pautados em características, estereótipos muito bem desenhados em cada personagem. O vilão, ele é extremamente vilão ao máximo. Eu acho que não tem um segundo que ele não deixa de ser vilão. A mocinha é muito mocinha, muito boazinha. Pra quem viu as Marias, Maria do Bairro, Maria Mercedes, Marimara, as Marias da Thalia, pode conferir isso. A novela venezuelana, que é A Usurpadora, que também fez muito sucesso no Brasil, a gente percebe também um pouco desse lugar mexicano, mas também um pouco mais, eu acho que eles misturaram um pouco mais o universo latino, uma coisa meio brasileira, uma coisa meio mais mexicana até do que brasileira, mas tem um universo um pouco diferente do que é as novelas mexicanas, mas também de boa qualidade. Mas é claro, puxando o saco, não há novelas como as brasileiras. Viva os saudosismos das novelas antigas, que voltam fazendo bastante sucesso e relembrando épocas, porque a novela acho que tem esse papel de levantar questões daquela época, estilo de roupa, estilo de linguagem mesmo, porque tem vários jargões, né, de época que as novelas registraram ou até mesmo criaram, né, porque as novelas também têm esse poder de fazer moda e de fazer ditados e de trazer linguagens para o dia a dia, para o cotidiano, esses famosos jargões das novelas. E eu vou ficando por aqui, mas chamo aqui o Tom Miranda. Tom, como que você tá? Fala pra mim. E aproveitando, fala um pouquinho pra gente, você tem alguma novela preferida? Você acha que esse saudosismo todo, esse sucesso das novelas antigas, é o quê? É saudosismo mesmo? Elas são melhores que as atuais? Elas não são? Qual que é a sua opinião? Você tem uma novela preferida? Fala pra gente. E qual o futuro das novelas? O que você vislumbra aí de futuro pras novelas? Fala aí pra gente. Tom, eu vou ficando por aqui, aquele abraço e vamos lá! Fala, ouvintes do Rabisco Podcast, aqui é Tom Miranda. Oi, Dinho. Oi, Bia. Que legal esse bate-papo sobre novela. Produto esse que a gente adora, né? Não conheço um brasileiro que não gosta de novela. E os que não gostam, eu não quero nem conhecer. Bom... respondendo às provocações de vocês,
sobre se atualmente as novelas que são produzidas são melhores ou piores do que as que foram produzidas no passado, né? Eu, para falar a verdade, eu gosto muito da produção contemporânea. Gosto muito do que foi produzido no passado. Acho que a gente tem um acervo magnífico, né? E louvável, mas eu não consigo deixar de admirar os novos autores, as novas visões, essa renovação de autores mesmo para teledramaturgia, né? Que se faz necessário, né? E hoje em dia eles estão preocupados também com o ritmo todo que isso é feito, né? Que isso é consumido, né? Você prender a atenção de um telespectador dos anos 80, dos anos 90, é muito diferente do que você prender a atenção de quem assiste hoje novela, com tantas coisas concorrendo com aquilo, né? Não só na TV, mas no celular, no tablet, no computador, nos streamings da vida, né? Eu acho que a gente tem... eles têm um desafio enorme e têm entregas muito significativas, né? Pode ver por exemplo, Avenida Brasil, Lado a Lado, que foi premiada, foi feita no mesmo ano de Avenida Brasil, concorreu com a Avenida Brasil com o M, né? E, enfim, tem tantos outros, né? Verdades Secretas, tantas outras novelas que atuais, né? Eu mesmo adoro Amor de Mãe, né? Senti muito quando precisou parar por conta da pandemia, mas tô louco para assistir agora que vai começar em março, ver o final dessa temporada, né, de Amor de Mãe. E então, assim, eu gosto muito. E são todas essas que eu citei são de autores novos, né? De autores que aprenderam com os grandes autores, como Dias Gomes, Aguinaldo Silva, Maria Adelaide Amaral, né? Glória Pérez. Eles todos fizeram escola, né? Então... Eu não acho que as novelas antigas são melhores do que as de hoje. Eu acho que tem muita coisa legal, em todas as épocas. Outra coisa que vocês perguntaram é sobre a novela da minha vida, né? A novela da minha vida... são tantas as novelas que eu gosto. Quando eu era criança, eu adorava A Gata Comeu, né? Era uma novela feita pra molecada e eu amava aquele ambiente escolar que ela trazia, né? E adorava, né? A Jô Penteado com a Cristiane Torlone, né? O professor que o Nuno Leal Maia fazia, a voz de criança do Danton Mello, né, que a gente viu crescer na TV. Enfim, eu posso destacar essa, se for destacar uma mais antiga, né? Das mais novas, gosto muito de Avenida Brasil, gosto muito gosto muito dessa autora, a Manuela Dias, de Amor de Mãe. E... enfim, acho que eu vou ficar com essas. E se eu me aventuraria a fazer uma projeção sobre o futuro das novelas. Eu acho que o futuro das novelas é isso.
cada vez mais curtas, né? Porque, como eu disse no começo, eu acho que ela é muita concorrência, então você tem que fazer uma adaptação, sim, para deixá-la um produto mais fácil de consumir, né? E eu acho que cada vez mais a novela tem se parecido muito com o cinema e vai bebendo dessas outras fontes, os cinemas, as séries, né? Eu acho, mas sem perder o clássico folhetim, né? Que é o que move um brasileiro a se ver diante de uma TV para sentar e assistir uma boa história de novela, né? Bom, aproveitando que vocês dois também já falaram com outros loucos por novela, eu trouxe um convidado muito especial, que é catarinense, ele mora aqui em São Paulo e desde pequeno é fã de televisão. E aos 10 anos já catalogava tudo que assistia, inclusive novelas. Ele é o criador do site Teledramaturgia e um dos colunistas de TV de grande prestígio, com passagem em importantes portais da internet. Eu tô falando de ninguém menos que Nilson Xavier. Nilson, seja bem-vindo. E, em primeiro lugar, queria que você nos contasse, conta aí pra gente quem que é o Nilson Xavier e um pouco da história do site Teledramaturgia. Sou Nilson Xavier, crítico de TV, autor do Almanaque da Telenovela Brasileira e criador do site teledramaturgia.com.br. O site nasceu como um hobby, passei para a internet 20 anos de anotações de caderno, com a intenção de dividir com as pessoas meus conhecimentos, as minhas fichas de novelas, com elencos, informações de bastidores, curiosidades, descrições de tramas. E assim o site foi crescendo, eu lancei ele em 2000, foi crescendo aos poucos, ganhou uma proporção que eu nem esperava. Com o sucesso dele, em 2007 eu lancei o Almanaque da Telenovela Brasileira e a partir de 2011 passei a trabalhar exclusivamente com resenhas e críticas de novelas, seriados e demais programas de televisão. Nilson, as telenovelas do passado têm feito grande sucesso, né? E em muitas circunstâncias estão sendo comparadas com aquelas produzidas atualmente e apontadas como melhores. Na sua opinião, é apenas um saudosismo ou alguma coisa mudou? Eu costumo dizer que sempre houve novelas boas, novelas ruins em todas as épocas, em todas as emissoras. Isso é fato. Quando a gente compara uma novela de antigamente, a gente precisa descontar aí a parcela de memória afetiva que conta bastante também, né? Dizer que uma novela de antigamente é melhor do que a de hoje é um tanto quanto injusto, porque antigamente não havia a concorrência que existe hoje. A sociedade era completamente diferente e a televisão era completamente diferente. Era um outro cenário, né? Então, até a década de 90, a internet não influenciava em nada a TV, a Globo reinava absoluta, não existiam redes sociais, mídias sociais, mesmo as séries estrangeiras, elas eram limitadas à própria programação da TV aberta. A partir dos anos 90, então, surge a TV a cabo, depois nos anos 2000 a internet se populariza, passamos a partir dos anos 2000 pela Golden Age das séries americanas, ou seja, hoje em dia o cenário é completamente diferente, é completamente injusto dizer que as novelas de antigamente são melhores quando comparadas às de hoje, porque não dá nem para comparar. Mas sim, sempre houve novelas boas e sempre não houve novelas ruins, em todas as épocas, antigamente e hoje. Nilson, você se aventuraria a fazer uma projeção sobre o futuro das telenovelas? Elas tendem a absorver a linguagem e o formato mais curto das séries? O que você acha?
Novela é novela, série é série. São formatos diferentes, são estilos de narrativa diferentes. A novela prima pelo folhetim, essencialmente. A série, ela pode ser folhetinesca ou não. É claro que com a popularização das séries estrangeiras, as telenovelas acabaram trazendo para si algumas das características das séries, mas são formatos diferentes. O futuro, eu acredito que sim, as novelas possam ser mais curtas, mas não tão mais curtas assim. Se hoje uma telenovela tem em média 180 capítulos, vamos aí talvez reduzir pela metade, 90 capítulos, o que já é bastante coisa, né? Nilson, conta pra gente qual é a importância desse gênero para a própria história do audiovisual no Brasil. A importância da telenovela brasileira é fundamental para a cultura brasileira, faz parte da nossa cultura. Isso é totalmente associado, é algo que foi passado de geração para geração desde a década de 50. A novela das 8 é, desde 1970, o produto da TV brasileira de maior audiência. Sempre foi, né? A partir de então, a novela das 8, a novela das 9. Então você imagina o investimento que existe na novela das 9, a quantidade de profissionais que ela emprega e a importância que ela tem. Ela é de fato importante, por mais que seja vilipendiada, por mais que sofra preconceito, sempre foi e vai continuar assim por um bom tempo. Nilson, para encerrar, como todo mundo perguntou, né? A gente também quer saber de você. Todo mundo tem uma ou mais novelas preferidas. Elas fazem parte da nossa cultura televisiva, né? E você, quais são as novelas que marcaram a sua vida? As minhas novelas preferidas são duas novelas dos anos 80 que eu assisti quando era adolescente ou um jovem, que são reconhecidamente eleitas pela crítica especializada duas das melhores novelas de todos os tempos, que são Roque Santeiro, novela do Dias Gomes, escrita por ele e pelo Aguinaldo Silva, exibida entre 1985 e 86, e Vale Tudo, novela do Gilberto Braga, escrita por ele, Aguinaldo Silva e Leonor Bazerres, exibida em 1988, passagem para 89. São duas novelas atemporais, duas novelas que você pode ver em qualquer época, que elas ainda continuam tocando em assuntos muito caros para nós brasileiros. Nilson, muito obrigado. Aliás, pessoal todo que participou, Edu, Thiago, Bia, Dinho, muito legal esse papo todo sobre novela. E é isso, pessoal. Se você também quer saber mais sobre novelas, quer que a gente fale mais sobre isso, ou quer nos contar qual que é a sua novela preferida, escreva pra gente no contato @canaldiversãoearte.com.br, ou se você está ouvindo pelo nosso YouTube, escreva aí nos comentários que a gente quer muito saber a sua opinião, beleza? Um abraço pra todo mundo e até semana que vem. Você ouviu o Rabisco Podcast do canal Diversão e Arte. Nosso programa vai ao ar às sextas-feiras e você o encontra nas principais plataformas de áudio streaming e podcast, como a Anchor, Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast e muitos outros. Você encontra todo o nosso conteúdo com os programas, artigos, notícias, críticas, crônicas e tudo mais do universo da arte e cultura no nosso portal, canaldiversãoearte.com.br. Inclusive lá você encontra todos os caminhos para nos achar nas redes sociais. O Rabisco Podcast tem apresentação e roteiro de Tom Miranda, Bia Ramstaller e Dinho Santos. Edição Fred Cunha. Colaboradores Thaís Brito e Vitor Luz. Coprodução Atraverso. Produção e realização Canal Diversão e Arte. Canal Diversão e Arte. Arte e cultura em multiplataformas. Você interessado em cultura, arte, diversão? Ouça o podcast Rabisco do canal Diversão e Arte.